Há algo errado no começo do universo. Essa foi a frase dita por Pavel Kroupa, um dos mais respeitados astrofísicos da atualidade, durante uma conferência fechada na Alemanha em abril de 2025. Ao lado de sua colega Ada Gergo, eles haviam acabado de submeter uma pesquisa que, se confirmada, pode virar a cosmologia moderna do avesso. O estudo, revisado por pares e publicado em pré-print, propõe que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, CMB, tida como a principal evidência do Big Bang, pode não ser o que pensamos. Pode, ao menos em parte, ter uma origem completamente diferente. Não se trata de uma especulação mística ou de uma teoria da conspiração sem base. Estamos falando de dados reais, provenientes do mais avançado instrumento de observação espacial da humanidade, o Telescópio Espacial James Webb. A mesma máquina que, nos últimos 2 anos, tem revelado estruturas cósmicas tão antigas e massivas que parecem impossíveis à luz dos modelos atuais. Mas agora, algo mais profundo está surgindo das análises. A radiação que preenche o universo, o pano de fundo térmico que os cientistas associam ao nascimento de tudo, pode ser, na verdade, o resultado cumulativo de um fenômeno completamente distinto: o brilho difuso de galáxias que surgiram muito antes do previsto, em número, tamanho e velocidade incompatíveis com a física tradicional. A tese é clara, direta e devastadora. A CMB pode estar contaminada, ou pior, pode ter sido mal interpretada por décadas. Essa não é uma crítica superficial ao modelo cosmológico padrão. É um golpe na fundação de tudo que chamamos de ciência do começo. Porque se a CMB não for um eco do Big Bang, então o próprio Big Bang perde seu status de certeza e volta ao campo das hipóteses frágeis. Vamos aos fatos. Nos últimos meses, o James Webb identificou galáxias tão antigas que, pela contagem tradicional, elas não deveriam existir. São chamadas de galáxias do tipo precoce, estruturas colossais formadas por estrelas velhas, com pouca ou nenhuma formação estelar em andamento. Segundo os modelos anteriores, essas galáxias só deveriam surgir bilhões de anos depois do Big Bang. No entanto, as medições espectrais do Webb revelaram que muitas dessas galáxias estavam plenamente formadas apenas 300 a 400 milhões de anos após o suposto início do universo, ou seja, quando o cosmos ainda estava engatinhando. Esse número por si só já seria desconcertante, mas a situação é ainda pior. Elas não surgiram sozinhas. Aparecem em grupos, em densidades alarmantes, e com massas tão grandes quanto galáxias atuais, formadas de maneira repentina, intensa, quase como uma erupção de estruturas gigantescas em todo o tecido cósmico. Isso derruba a noção de que o universo primitivo era um mar de poeira lentamente se agrupando. O que vemos é um universo que correu, que saltou etapas, que ignorou as regras esperadas. E isso tem uma consequência direta. Essas galáxias iniciais, com bilhões de estrelas quentes, emitiram quantidades absurdas de radiação ultravioleta e infravermelha. Com o passar do tempo, essa radiação foi se expandindo, alongando-se com a própria expansão do universo, ficando cada vez mais fria e mais fraca, até atingir a faixa de 2 graus Kelvin frequência, onde encontramos a CMB. É como se, em vez de escutar o sussurro do nascimento do universo, estivéssemos ouvindo o eco acumulado de incontáveis galáxias gritantes. Essa radiação de fundo, considerada por décadas como a assinatura térmica do início de tudo, pode ser uma ilusão estatística, uma consequência emergente da luz de bilhões de galáxias distantes, sendo o redshift das ao longo de bilhões de anos. O estudo de Gergo e Kroupa calcula que essa contribuição das galáxias antigas à radiação de fundo seja de 1,4% da energia total da CMB. Em termos científicos, isso é um terremoto. Não porque o número seja gigante,
mas porque a precisão dos cálculos cosmológicos depende de uma pureza absoluta no sinal da CMB. Uma contaminação de 1,4% pode distorcer seriamente a medição da idade do universo, da constante de Hubble, da densidade da matéria escura e da própria geometria do espaço-tempo. Agora pare e reflita. Toda a nossa imagem do universo, sua origem, seu destino, sua lógica, se apoia sobre o que pensamos ser um sinal do começo. Mas e se esse sinal for um ruído de fundo mal compreendido? Essa possibilidade não apenas gera desconforto, ela exige revisão. A ciência não pode se dar ao luxo de ignorar um desvio sistemático que compromete o termômetro do cosmos. A temperatura da CMB, seus padrões de flutuação, sua isotropia, tudo isso pode estar sendo afetado por fontes que não foram devidamente filtradas. E aqui surge uma das maiores ironias da cosmologia moderna. O universo pode estar nos mostrando algo há bilhões de anos, mas só agora temos olhos capazes de ver. A pergunta agora não é mais como que o universo começou, mas sim, o que exatamente estamos medindo quando olhamos para o céu? E se isso for verdade, se a CMB não for um fóssil cósmico, mas um mosaico de brilhos distantes misturados, então todas as ferramentas que usamos para reconstruir o passado cósmico estão descalibradas. Nossos modelos estariam girando em torno de um centro inexistente, nossas simulações tentando prever o futuro a partir de um início que talvez nunca tenha ocorrido da forma como acreditamos. Estamos, enfim, diante de um abismo conceitual. Um ponto onde as equações deixam de explicar e começam a atrair. Um ponto onde a ciência precisa decidir se protege suas estruturas ou se tem coragem de abandoná-las para construir outras. A luz mais antiga do universo pode não ser um eco do nascimento, mas sim o reflexo de algo ainda mais perturbador, um universo que nunca foi jovem. Na próxima parte, vamos explorar por que essas galáxias impossíveis surgiram tão cedo e como isso muda tudo o que achávamos saber sobre o tempo, a matéria e a própria origem da realidade. O universo que surgiu pronto. O que significa descobrir que o universo pode ter nascido pronto? Parece absurdo, quase poético demais para caber na física. Mas essa é a realidade incômoda que começa a emergir. Não é mais uma questão filosófica ou uma especulação de ficção científica. Os dados estão à vista, visíveis, quantificáveis e replicáveis. O James Webb não mostrou galáxias em formação. Mostrou galáxias prontas, estruturadas, com estrelas antigas, buracos negros centrais e formações que só deveriam aparecer bilhões de anos após o Big Bang. Mas estavam lá, inteiras, brilhando no silêncio do universo recém-nascido. Isso muda tudo, porque um cosmos que salta etapas não é apenas uma curiosidade teórica. É um golpe direto na lógica de causa e efeito que usamos para entender a realidade. E esse impacto não fica restrito aos observatórios e universidades. Ele desce à nossa cultura, à nossa forma de pensar, às certezas que sustentam o cotidiano. Imagine o seguinte: você vive em um mundo onde tudo que existe tem uma origem clara. Você nasce, cresce, aprende. As cidades são construídas, os prédios têm alicerces, a ciência evolui por etapas. Essa noção está tão enraizada que a usamos para julgar o que é real, plausível, sensato. E então a própria realidade, em sua escala máxima, mostra o oposto. Coisas imensas surgindo inteiras, antes do tempo, desafiando o próprio conceito de tempo. Isso causa um curto-circuito mental, porque a pergunta não é mais como essas galáxias se formaram, mas sim, por que nós acreditamos que tudo precisa se formar de forma gradual? O impacto filosófico é profundo, mas o impacto científico é ainda mais explosivo. A cosmologia é a espinha dorsal de inúmeras áreas da ciência aplicada. Satélites são calibrados com base em modelos de expansão do universo. Telescópios, sondas, sistemas de posicionamento e previsão astronômica dependem das equações que derivam do modelo cosmológico padrão. O GPS do seu celular só funciona corretamente porque confia em uma cosmologia que assume um universo homogêneo,
isotrópico e obediente às regras que agora estão sendo questionadas. Se a constante de Hubble estiver errada, até os sistemas de triangulação de órbita podem precisar de ajustes. Se a idade do universo for diferente, as simulações de formação planetária mudam. Se a CMB for contaminada, os mapas de densidade cósmica perdem validade. Toda a cadeia de precisão que a ciência moderna construiu com base nesse modelo começa a trincar. E como a sociedade reage a isso? Com ruído, silêncio, desconfiança. Em 2023, quando as primeiras galáxias impossíveis foram anunciadas, houve um curto frenesi na mídia científica, mas aos poucos a cobertura se dispersou. Não havia como encaixar a novidade no modelo atual. E como costuma acontecer, o desconforto foi empurrado para os bastidores. Só que agora não dá mais para ignorar. A quantidade de galáxias anômalas está crescendo. Os dados estão sendo replicados. E a tese de que o universo pode ter se formado de forma explosivamente precoce começa a ganhar tração real. Veja o caso da própria radiação cósmica de fundo. Há décadas ela é tratada como o eco do Big Bang. Alunos aprendem isso na escola, jornalistas repetem sem questionar, e até mesmo documentários consagram essa narrativa. Mas a nova leitura, baseada em evidências observacionais, é que uma parte significativa desse eco pode ser ruído luminoso acumulado de galáxias primitivas. Isso equivale a descobrir que a certidão de nascimento do universo foi preenchida com dados falsos. Para o cidadão comum, isso parece distante. Mas pense no impacto psicológico e cultural de admitir que toda uma civilização científica construiu seu imaginário sobre uma interpretação possivelmente errada. É como viver acreditando que você nasceu em uma data específica e, de repente, descobrir que suas fotos de infância foram adulteradas. Que as memórias que sustentam sua identidade não são confiáveis. O que você faria? Alguns cientistas estão em negação. Outros tentam ajustar os modelos, como quem tenta tapar um vazamento cósmico com fita adesiva matemática. Mas há um grupo crescente de pesquisadores, sérios, respeitados, que defende o óbvio. É hora de recomeçar a contagem, parar de forçar os dados a se encaixarem, aceitar que o universo pode ser mais selvagem, mais instantâneo, mais disruptivo do que nossas equações permitiram imaginar. Essa postura exige coragem, porque implica abandonar o conforto de uma narrativa ordenada. E significa também aceitar que não sabemos como o universo começou. E talvez nunca tenhamos realmente sabido. Agora pare um instante e pense sobre o impacto disso em sua vida. Você acorda, trabalha, paga contas, cuida de pessoas. Tudo isso se sustenta em uma ideia de estabilidade. Mas quando o universo revela que a própria estrutura do tempo pode estar errada, você sente o chão tremer. Mesmo sem entender todas as fórmulas, seu corpo percebe: existe algo fora de lugar. É como olhar para um relógio que sempre marcou o tempo certo e perceber que, todo esse tempo, ele estava ligeiramente adiantado. Ou pior, que ele girava no sentido contrário. Muitas pessoas estão sentindo esse desconforto existencial. Não sabem por quê. Não têm as palavras certas, mas sentem um incômodo crescente, como se o mundo de repente tivesse ficado sem manual. Como se a realidade estivesse sendo reprogramada sem avisos. É nesse ponto que a ciência encontra a filosofia. Porque quando a física colapsa, o pensamento precisa expandir. E aqui está o convite. Não pare por aqui. Se essa investigação faz sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque nas próximas partes deste vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Nos dados, nos conflitos e nas perguntas que a comunidade científica evita em público. A matemática rasga o cosmos. Quando uma teoria funciona por tanto tempo, ela passa a ser tratada como verdade. Mas a ciência não é construída com verdades. É feita de aproximações que resistem até que dados melhores as derrubem. Esse é exatamente o ponto em que a cosmologia chegou. Durante décadas, a radiação cósmica de fundo, CMB, foi tratada como o mapa térmico do universo primitivo. O resíduo visível da grande explosão que teria originado tudo.
Usando as pequenas flutuações de temperatura nesse pano de fundo, os cientistas conseguiram estimar a densidade da matéria no universo, o teor de energia escura, a geometria do espaço-tempo e, sobretudo, a taxa de expansão do cosmos, a famosa constante de Hubble. Mas agora, com as descobertas do James Webb e os estudos de Gergo e Krupa, essa fundação começa a mostrar rachaduras profundas. Um número chamou a atenção da comunidade científica: 1,4%. Essa é a fração da energia da CMB que pode estar sendo contaminada pela radiação acumulada de galáxias antigas, segundo a nova pesquisa. E embora esse número pareça pequeno, ele é tudo menos irrelevante. A precisão exigida para as medições cosmológicas é da ordem de milésimos de grau Kelvin. Pequenas alterações nos dados de entrada resultam em grandes distorções nos modelos derivados. Isso levanta uma questão desconfortável. Estamos realmente medindo o passado do universo? Ou um ruído mal interpretado? Ao longo da última década, a chamada tensão de Hubble se transformou de uma curiosidade técnica para uma crise teórica. Cientistas que medem a taxa de expansão do universo com base na CMB chegam a valores distintos daqueles obtidos por observações diretas de supernovas, galáxias e aglomerados cósmicos no universo próximo. A diferença não é trivial. Estamos falando de desvios superiores a 9%, um número incompatível com os erros estatísticos declarados por ambos os lados. Isso significa que ou os dados estão errados, ou a teoria está incompleta. Essa tensão tem alimentado hipóteses variadas. Uma delas, proposta por Lícia Verde, Wendy Friedman e Adam Riess, sugere que a física que usamos para interpretar os dados pode não ser válida em todas as escalas e épocas. Pode haver uma mudança no comportamento da energia escura. Pode haver um componente desconhecido do universo primitivo. Ou ainda, o universo pode ter propriedades diferentes dependendo de onde e quando olhamos para ele. Mas existe outra possibilidade, e ela é muito mais radical. E se o sinal da CMB não for puro, é isso que o estudo recente propõe, que parte da radiação que usamos como régua do universo não veio do Big Bang, mas de bilhões de galáxias antigas, emitindo luz que foi redifada ao longo dos bilhões de anos. Isso significa que as flutuações da CMB não seriam vestígios de densidade do universo primitivo, como se acreditava, mas sim um mosaico contaminado por fontes de primeiro plano. Isso alteraria completamente os mapas de anisotropia, afetando a estimativa da velocidade de expansão, a idade do universo, a taxa de formação estelar e a própria composição do cosmos. E a pergunta inevitável surge: quanto disso já sabíamos e preferimos ignorar? Em 2009, quando o satélite Planck foi lançado pela ESA, Agência Espacial Europeia, seu objetivo era justamente medir a CMB com a maior precisão já registrada. O resultado foi um sucesso técnico, mas desde então surgiram anomalias não explicadas, regiões mais frias do que o esperado, assimetrias hemisféricas e flutuações estatísticas incompatíveis com o modelo padrão. Essas anomalias foram tratadas como ruído ou erros sistemáticos. No entanto, agora com o Webb apontando para a existência de galáxias muito antigas, em grande número e com brilho intenso, uma explicação mais plausível ganha força. A radiação de fundo pode estar misturada com emissões reais de estruturas cósmicas antigas. Esse cenário traz implicações sérias. Toda tentativa de determinar a idade do universo com base na CMB depende da suposição de que estamos observando um fóssil térmico limpo. Se esse fóssil estiver coberto por camadas de emissão de galáxias massivas e antigas, então os cálculos sobre o momento exato do Big Bang tornam-se inválidos. Agora, imagine o impacto disso em outras áreas da física. Teorias sobre matéria escura, inflação cósmica, bariogênese, a assimetria entre matéria e antimatéria. Tudo isso parte de dados extraídos da CMB. Um erro na interpretação do sinal de fundo não corrige apenas um gráfico, corrói a base de uma cadeia inteira de deduções. Até que ponto nossas equações descrevem o universo?
E até que ponto descrevem apenas nossos limites de observação? A questão se torna ainda mais delicada quando olhamos para os próprios padrões que usamos para validar descobertas. A ciência funciona com dados, mas também com filtros. Os sinais do universo não vêm com legenda. É preciso extrair, limpar, classificar. Esse processo, chamado de subtração de primeiro plano, é usado para remover emissões de galáxias próximas, poeira interestelar, radiação de fundo galáctica. Mas os modelos usados para isso foram criados antes de sabermos da existência dessas galáxias ultra-primitivas. Ou seja, as ferramentas com que limpamos os dados foram calibradas com um mapa cósmico incompleto. Isso é como tentar remover manchas de tinta de um quadro, sem saber que parte da tinta original fazia parte da obra. As simulações mais recentes tentam compensar essas novas fontes, mas os erros residuais são inevitáveis. E isso nos conduz a um dilema técnico. Como saber se o que estamos vendo é o universo real ou uma projeção filtrada por algoritmos desatualizados? Alguns cientistas, como Dragan Hutterer, da Universidade de Michigan, já afirmaram em entrevistas recentes que as anomalias observadas na CMB não podem mais ser tratadas como coincidência estatística. Há um padrão emergente, um ruído insistente que não desaparece com mais dados, mas se intensifica com eles. Outros, como George F. Statu, que participou da missão Planck, reconhecem a existência de tensões persistentes, mas defendem cautela. Para esses, ainda não há motivos suficientes para abandonar o modelo. Mas mesmo entre os defensores do padrão, cresce o reconhecimento de que alguma coisa não está encaixando. E aqui voltamos à imagem do relógio. Por décadas, a CMB foi nosso relógio cósmico. Medimos tudo a partir dela. Mas agora, a suspeita é de que esse relógio esteja adiantado, deformado ou até manipulado por elementos que ignoramos. A luz que nos chega do passado pode não contar a história que pensamos, mas uma outra, cheia de sobreposições, silêncios e distorções. Isso não torna a ciência menos confiável. Pelo contrário, isso mostra que a ciência verdadeira não tem medo de se rever. Admitir a falha é o primeiro passo para acessar uma verdade mais profunda. Mas a pergunta final que paira, como uma sombra silenciosa, é direta. Se não podemos confiar plenamente no sinal mais antigo do universo, então qual é, de fato, o nosso ponto de partida? A expansão que não obedece. Em janeiro de 2024, um relatório publicado pela equipe do Cosmic Explorer Survey, ligado ao Space Telescope Science Institute, foi discretamente disponibilizado em um servidor de dados secundário. O documento continha algo perturbador. As medições do James Webb sobre o comportamento da energia escura não estavam batendo com os modelos esperados. Esse relatório, diferente de outros comunicados bombásticos da NASA ou da ESA, não virou manchete. Poucos jornalistas entenderam a profundidade do que aquilo significava, mas quem leu com atenção percebeu que havia um dado fora de lugar, uma fratura discreta no que parecia ser a ordem natural do cosmos. A energia escura, aquela força enigmática que impulsiona a expansão do universo, parece não estar se comportando de maneira constante no tempo. Para entender a gravidade disso, é preciso voltar ao básico. Desde que as observações de supernovas em 1998 revelaram que o universo estava acelerando sua expansão, os cosmólogos passaram a tratar a energia escura como uma espécie de pressão negativa constante, presente em todos os pontos do espaço e do tempo. Essa constante, representada por lambda, nas equações de Einstein, foi incorporada ao modelo cosmológico padrão, o chamado lambda-CDM, como uma peça essencial. Mas o James Webb mudou o jogo. Ao observar galáxias muito antigas, o telescópio começou a revelar padrões de expansão que não se encaixam no comportamento de uma energia escura constante. Em certas regiões do universo primitivo, a expansão parece ter sido mais acelerada do que deveria, e em outras mais lenta. E isso quebra uma das suposições centrais da cosmologia moderna, a de que o universo se comporta da mesma forma em todas as direções e épocas. O princípio da homogeneidade e isotropia. Então,
O que fazer quando o próprio espaço-tempo revela irregularidades? Esse tipo de comportamento não é totalmente novo. Em 2016, o relatório DEAs and the Dark Energy Survey já havia notado discrepâncias sutis nos dados coletados por telescópios de solo. Mas à época, os astrônomos atribuíram isso a ruído estatístico, limitações de sensibilidade ou interferências atmosféricas. Hoje, com a nitidez absoluta do James Webb, não há mais onde esconder. A energia escura pode não ser uma constante. Pode ser um campo dinâmico, flutuante, condicionado por variáveis locais. Uma força mais complexa do que a física tradicional permite modelar com uma simples letra grega. E isso afeta tudo, porque se diferentes regiões do universo primitivo se expandiram a ritmos diferentes, então o tempo não flui da mesma maneira em toda parte. Isso significa que dois pontos do cosmos, vistos hoje à mesma distância, podem ter idades cosmológicas distintas. Em termos práticos, o mapa do universo pode estar mentindo para nós. Não porque os dados estejam errados, mas porque a régua está distorcida. Essa constatação nos leva de volta à radiação cósmica de fundo. O sinal da CMB é usado para estimar a taxa de expansão atual do universo. Mas essa estimativa assume que a energia escura sempre teve o mesmo comportamento. Se isso não for verdade, se a energia escura mudou sua intensidade com o tempo, então os cálculos que fazemos a partir da CMB estão baseados em uma hipótese falsa. Não estamos apenas errando o número, estamos medindo algo que nunca foi constante com uma régua que presume constância. O resultado? Valores erráticos, interpretações distorcidas, tensões cada vez mais difíceis de ignorar. Isso explica, por exemplo, por que o valor da constante de Hubble, obtido via CMB, em torno de 67 km por segundo por megaparsec, não bate com o valor medido localmente por observações diretas de supernovas e galáxias, cerca de 73 km por segundo por megaparsec. Essa discrepância, chamada de Hubble Tension, vem sendo tratada como um dos maiores enigmas da cosmologia atual. Mas o novo estudo sugere que não há apenas uma tensão, há uma ilusão de coerência que desmorona quando confrontada com dados brutos. O universo não é uniforme. E essa constatação é mais profunda do que parece. Ela atinge diretamente a forma como tratamos o tempo. Se a energia escura age de forma desigual, então o próprio reloginho cósmico que usamos para datar eventos, do nascimento das estrelas à formação das galáxias, pode estar em descompasso com a realidade local desses eventos. A história do universo, portanto, não é uma linha reta. É um emaranhado de ritmos. Esse cenário exige um novo tipo de física. Um modelo que abandone a obsessão por simetria e abrace o caos do real. Que aceite que o universo pode ter regiões com regras diferentes, tempos diferentes, densidades diferentes. E que tudo isso coexistiu desde o início. Mas onde estão essas discussões na mídia popular? Onde estão os documentários que mencionam que a energia escura está agindo de maneira errática? Por que ainda se repete, como um mantra, que o universo está se expandindo de forma uniforme? A resposta, em parte, é desconfortável. A cultura científica popular está sempre atrasada em relação às descobertas reais. Muitas das ideias ensinadas hoje em livros didáticos foram formuladas antes da existência do James Webb, antes da detecção das galáxias impossíveis, antes dos mapas em alta resolução da CMB, antes da suspeita de que a radiação cósmica pode ser, em parte, um ruído luminoso de galáxias primitivas, esquecidas nos cálculos. Essa defasagem alimenta um falso senso de certeza. Mas a realidade está se mostrando cada vez mais desconcertante. Veja, por exemplo, o caso de Adam Riess, Prêmio Nobel de Física, que lidera o projeto SASAMS, Supernovae Analyzer for the Equation of State. Em entrevistas recentes, ele tem reforçado que a diferença entre os valores da constante de Hubble não pode mais ser atribuída a erro de medição. Isso, vindo de um dos principais defensores do modelo padrão, é uma admissão de que a teoria está falhando. E a falha está se tornando visível. É como olhar para uma pintura e, de repente, perceber que a moldura está torta.
Você pode tentar endireitar a tela, mas em algum momento você vai precisar encarar que a parede inteira está inclinada. Essa parede, a base da cosmologia, precisa ser reconstruída.